Gravando 1, 2, 3, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio. Eu sou o Anderson Santos Galvão, apresentador do AgroRaça Podcast e gerente comercial da AgroRaça. Hoje, dia 20 de março de 2025, comemoramos o Dia Nacional da Agricultura. E o tema não poderia ser outro. Estou com 2 engenheiros agrônomos com a gente, dividindo mesa. E o tema do nosso podcast é a importância da nutrição vegetal. É isso mesmo. Qual a importância da nutrição para a produção agrícola ou pecuária, né? E Hudson, seja muito bem-vindo. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Para nós da AgroRaça é um prazer e um privilégio a gente poder falar de um tema tão importante, tão relevante e num mês especial, né? Que é o mês que a gente celebra a agricultura nacional. Essa agricultura que gera muitos empregos, gera muita receita para a nossa economia brasileira. Nós somos o maior exportador de grãos, né, do mundo. Então, para a gente falar desse tema que é tão importante para a agricultura, que é a nutrição vegetal. Então, Hudson, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, viu? Satisfação enorme estar aqui, conversar um pouquinho sobre o nosso tema aqui, né, que vivenciamos hoje o dia a dia aí. E lembrando, né, o Brasil é o maior exportador de grãos do mundo, né? Então, nutrição é muito importante, faz parte disso. Maravilha. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Anderson. Agradecer a você e a AgroRaça pela oportunidade de estarmos aqui falando. Show de bola. Hudson, então para a gente já entrar nesse tema de nutrição vegetal, né? Pensando dentro desse tema de nutrição vegetal, quando a gente pensa na planta, a planta é um ser vivo. O que essa planta necessita para ela produzir? A planta necessita de vários fatores, né? Água é um fator principal, né? Que se não tiver água nada funciona no sistema, né? Mas ela também precisa de nutrientes ali, né? São os macros e os micronutrientes que temos, né? Como nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, né? Manganês, magnésio, boro. Entra toda essa linha aí de nutrientes, né? Então, se ela não tiver e a gente não... Ela extrai, né? A planta extrai isso. Então, se não tiver, ela vai produzir menos. Ou chega nem produzir, né? Então, acho que se não tivesse nutrição, nós não seríamos o maior exportador de grãos, né? Então, a nutrição é muito importante por isso. Como todo ser humano também precisa de nutriente para sobreviver, a planta também precisa de nutriente. Correto. E essas exigências nutricionais que você mencionou, da água, né, de micro e macronutrientes, elas são todas iguais? Por exemplo, vamos pensar, às vezes, uma pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, né, o agricultor, na maioria dos casos, ele já sabe muito do que a gente vai falar aqui, né? Uhum. Às vezes não é uma novidade, mas a gente tem um pessoal que às vezes nos assiste, nos ouve e do outro lado lá está ouvindo. Mas se eu colocar a mesma nutrição, a mesma exigência de adubo por meio de um fertilizante, né? Para todas as plantas, todas as plantas são iguais? Eu vou manejar elas de forma iguais? Conta pra gente as suas particularidades. A gente poderia dar um exemplo, né? A gente falando de agricultura, Sim. que hoje é o dia da agricultura, o exemplo do milho e da soja. A nutrição das duas são iguais? Não, a soja necessita de mais nutrientes diferentes conforme o do milho, né? A soja demanda mais potássio, né, para enchimento de grão, demanda mais fósforo também para dar energia para ela, enraizamento, né? O milho também ele demanda desses nutrientes, só que em quantidades diferentes, né? Até por causa da fisiologia das plantas, né? A soja tem intenção de estruturação e ela dá várias vagens na sua estrutura, né? E cada vagem ali necessita de um número X de nutrientes para encher melhor os seus grãos. O milho não, né? O milho ele solta um colmo principal, né? Solta as folhas do lado e ele dá uma espiga. Só que nessa uma espiga sai vários grãos, né? Então, assim, a fisiologia das plantas são diferentes. Então, cada planta, seja soja, milho, algodão, né? Que hoje produzimos mais no Brasil, elas demandam, né? De uma quantidade diferente de nutrientes. Então, aí está aí uma importância muito, assim, grande, né? Por homem do campo, o produtor, ele entender que às vezes o mesmo adubo que ele comprou, ele não vai usar nas duas culturas. É diferente, né? Às vezes uma adubação, né? O adubo, assim, pensando em adubo, pode até ser igual, né? Comprei um 20-0-20, pode ser até igual. O que muda são as quantidades e exigências aplicadas, né? Às vezes
eu aplico, vamos supor aqui, 300 kg de 20,020 na soja, no milho eu vou demandar menos, né? Então o que muda é isso. Só para complementar, acho que é importante, pensando nessas duas culturas, soja e milho. A soja, por exemplo, ela faz a fixação biológica de nitrogênio na raiz. E aí você já não usa nenhum adubo nitrogenado nela, não tem necessidade, né? Já o milho não, tem uma necessidade enorme de adubos nitrogenados. Então, assim, existem diferenças gritantes e outras não tanto, né? Que já são mais parecidos. Né? Maravilha. E tudo isso a gente só consegue ter essa linha de raciocínio que você falou, Gabriel, por meio da pesquisa, né? Foi vários anos para chegar a esse ponto de entender que a planta ela tem esse comportamento, ela tem essa necessidade, ela tem essa fisiologia, né? O mesmo que a gente pode fazer uma comparação é de uma criança para um adulto, né? Isso. A criança, quando ela está na fase de criança mesmo, ela demanda mais proteína, isso, né? Ela precisa crescer, né? E às vezes quando o adulto ele já, né, já não tem tanta essa demanda, né? Já estabilizou então, bem, né? Estabilizou bem, né? A planta então a gente pode seguir essa mesma linha de raciocínio? Correto. Então, assim, a gente falou que cada planta tem a sua particularidade, a sua fisiologia e as suas necessidades nutricionais, né? Que é o tema do nosso bate-papo hoje. Existe diferença, às vezes o produtor pode estar aqui pensando, tem diferença de eu jogar um adubo via solo e eu jogar um adubo foliar? Como é que a gente consegue explicar isso para o produtor, né? Há diferença nesses dois produtos? Tem benefícios, malefícios? Correto, tem as duas diferenças, né? O adubo via solo, como o nome já diz, né? Ele vai via solo, né? Aí ele sofre interações do solo com matéria orgânica, né? Lixiviação, volatilização, né? No solo. Então a dinâmica é diferente. E esse nutriente a planta vai, vamos falar aqui, comer ele pela raiz, né? Então a gente vai aplicar, ele vai disponibilizar no solo, né? Vai sofrer as reações que tem que sofrer para ele disponibilizar e a planta vai ficar disponível para ela e ela vai sugar ele pelo solo. O adubo foliar não. O adubo foliar a gente aplica ele via barra de pulverização, né? Então a gente vai aplicar via folha e a planta vai acabar absorvendo via foliar esse produto. Essa que é a diferença dos dois. E para complementar, acho que a quantidade é muito diferente entre os dois, né? Porque o adubo via solos, a gente usa quantidades enormes, assim, até porque, né, sofre o intemperismo, a dinâmica do solo ali. E normalmente se usa mais macronutrientes, tá? Não estou falando que é regra, mas normalmente usa-se macro via solo, pelas grandes quantidades que você tem que colocar. E já os foliares é muito mais focado em micro também, ou em uma necessidade pontual, uma demanda específica da planta naquele momento. Às vezes você não consegue suprir via solo. E aí você acaba fazendo esse complemento via folha aí num momento exato, num time exato que ela necessita. Né? Então quando a gente pensa assim, de uma forma bem humana falando, né? A gente fazer essa comparação que a gente fez da criança, né? Uhum. A planta, ela se alimenta por duas bocas, né? Tanto pela folha, tanto pela raiz. Isso. E às vezes é correto a gente dizer que às vezes pela folha seria ali o ajuste fino. Correto. Seria aquele suplemento que às vezes a pessoa da academia toma ali para restabelecer o treino, né? Então a gente poderia falar que dentro do solo a gente coloca o básico ou o necessário, que ela precisa da fisiologia, e a gente faz o ajuste fino via foliar, seria mais ou menos por aí? Perfeito. Isso, perfeito. Né, a gente faz adubação com macros, conforme o Gabriel disse, via solo, né? E via folha a gente faz esse ajuste fino mesmo, aplicação via foliar. Havia uma demanda de manganês via folha. Cara, minha planta está com deficiência, então vou lá, procuro um manganês e aplico via foliar nela, para suprir essa necessidade. Não é que vai suprir durante todo o ciclo da planta, né? Uma vez a deficiência já vista, né? Então a planta já está sendo afetada. Então você tem que ir repondo esse manganês com várias aplicações. Bacana. E é importante, às vezes, a gente até falar, a gente estava discutindo isso nos bastidores, né? Que a adubação foliar, há anos atrás, né? Ela foi feita, às vezes, um posicionamento errado, né? E, às vezes, esse posicionamento se dava, às vezes, de querer substituir um do outro, né? E hoje a gente vive uma agricultura moderna, né? Já tem tempo que o Brasil é exportador de grãos, o principal exportador de grãos, e o uso de ferramentas tecnológicas como uma adubação foliar, os biológicos, eles têm ganhado mais espaço. Então, o que o produtor às vezes precisa entender, quem está nos ouvindo, nos assistindo, é que um não substitui o outro, os dois se complementam. Correto, os dois se complementam, né? A gente fala que a adubação foliar é para complementar a adubação via solo mesmo, né?
E talvez no passado tenha sido mal posicionado, mas acho que por falta de conhecimento mesmo, tá? Não às vezes vai falar dos profissionais da época, mas era muito pouco conhecido realmente e a turma tinha que se virar com o que tinha, né? Então, às vezes, acabou perdendo a mão no começo e tal, mas depois se ajustou e hoje é amplamente utilizado já, é amplamente aceito na agricultura de maneira geral, né? Bacana. Quando a gente ainda falando de adubação foliar ainda, vou insistir ainda nesse tema, você diz que quando a planta manifesta uma deficiência, né, a gente faz o uso da adubação foliar. Mas é possível hoje com a agricultura de precisão, com as informações que a gente tem, né, já na mão, é possível a gente fazer essa adubação via foliar antecipando essa deficiência? Ou a gente primeiro tem que analisar, tem que ver o sintoma para a gente curar? Como é que funciona essa questão? Adiantar uma deficiência é meio difícil a gente conseguir isso, né? Porque nós não sabemos o que a planta está passando ali no momento, né? E também não conseguimos controlar essa reação que tem do solo, né? Porque se a planta está apresentando deficiência, é porque no solo está deficiente o nutriente, né? Claro que faz adubação via solo, aplica fósforo, nitrogênio, potássio, alguns micros junto, né? Mas por reações do solo, pode ser que esse nutriente indisponibilize pela quantidade aplicada, né? Às vezes não apliquei a quantidade necessária. Então, entra assunto de fontes aí também e tudo mais, né? Bacana. Mas a gente não consegue tanto adiantar essa deficiência. E se a gente avista a deficiência, é porque já está acontecendo lá atrás, né? Existem maneiras de mitigar isso, né? Que daí seria uma análise de solo e vou dar o exemplo aqui da soja. A gente já entende a dinâmica de absorção, de necessidade dos nutrientes dela ao longo do ciclo. Então, muitas vezes já dá para tentar, né, mitigar. Pô, eu sei que vai ter uma deficiência de manganês após uma aplicação de glifosato. Mais ou menos nesse sentido. Algumas coisas já são conhecidas, né? É complicado, é difícil o produtor rural que tem 1 milhão de coisas na cabeça ao mesmo tempo ter essa noção. Então, é muito mais voltado para nós, somos profissionais da área focados ou consultorias, né, de atuar em cima disso. Existem formas de mitigar, mas realmente, como o Hudson falou, é complicado, né? Não é simples assim, né? Vou evitar uma deficiência, né? Bacana. E às vezes o produtor que está nos ouvindo, nos assistindo, ele pode estar perguntando, né? Eu tenho meus desafios aqui dentro da importância da nutrição vegetal, das plantas. Na visão de vocês, hoje, qual que é o maior desafio que o produtor enfrenta porteira para dentro quando o assunto é nutrição vegetal? O maior desafio hoje, eu acredito que são vários, né? Não é um só, né? Hoje temos que pensar em operacional, né? Produtos de qualidade que realmente sejam eficientes e que nutram as plantas, né? E não dê incompatibilidade de cauda. Porque como esses produtos são aplicados via foliares, né? Não vai só o nutricional junto. Vai um inseticida, um fungicida, um herbicida, né? Então a gente tem que ter produtos que funcionem e que dê compatibilidade de cauda, né? E também custo, né? O mundo perfeito de nutrição vegetal era, sei lá, cada 20, 30 dias ele entrar aplicando a nutrição vegetal, né? Só que por conta de custo e operacional, a gente acaba aproveitando as entradas que ele já faz de químico, né? Então, assim, no mundo perfeito seria toda a entrada ele conseguir pôr, né? Mas não é bem assim que funciona hoje. Um desafio que eu enxergo também é o conhecimento técnico, né? Porque da mesma forma que ele avançou muito, você tem muito conhecimento hoje e é muito complicado alguém realmente que está na dinâmica da agricultura dia a dia ter domínio, né, desse conhecimento. Então acho que faz parte importante ter os profissionais voltados para auxiliar, né? Acho que o conhecimento técnico, assim, o acesso à informação, ele existe, mas ele demanda muito tempo e energia, e muitas vezes o produtor não tem, né? Às vezes ele tem que demandar o tempo dele pensando no negócio dele e delegar essa função técnica, né, para o consultor, para o agrônomo da fazenda, né? Perfeito. E para quem não é da área também é meio complicado você entender um pouco de nutrição, né? Porque são várias fontes, vários formatos, né, vários manejos. Então, assim, se você não parar e não focar naquilo, a sua cabeça acaba embaralhando. Até para entender um pouquinho de tempo, né? Por que eu vou usar um sulfato? Por que eu vou usar um nitrato? Entendeu? Então, são isso que ele tem que entender também. Bacana. Hoje comemoramos, né, o Dia Nacional da Agricultura, né? O Brasil é o principal exportador de grãos, a gente já falou isso, né? E na visão de vocês que trabalham diretamente com nutrição vegetal, como que vocês avaliam qual que é o grau de importância, né? O Brasil chegar a ser um maior exportador, qual que é o grau de relevância da nutrição para a gente chegar a ser o maior produtor, né, de grãos do mundo?
Assim, vendo, o nosso desafio como agrônomo, né, produtor aí, é que daqui a uns anos, com essas escalas populacionais, né, que está tendo no mundo, é produzir mais com menos, né? Então, o Brasil, lembrando que ele tem o regime, né, de agricultura e de preservação de mata, é o regime mais, como é que pode falar? Bem conservado. É, o regime mais conservado que tem, né? Então, as áreas tendem a não crescer muito, né? Pela conservação dessa mata nativa, né? Então, nós temos que produzir mais com essa quantidade de área que nós já temos. Vai expandir? Pode expandir mais áreas dentro do Brasil agricultáveis, né? Com certeza vai. Mas o desafio é esse, produzir mais com menos. E acho que uma tendência também é a própria conversão das áreas de pecuária se tornando lavoura também, né? Visto que o Hudson acabou de falar, nós não podemos mais matar, beleza, todo mundo concorda. Então a gente tem que produzir mais em menos áreas, né? E aí é essencial você acertar, né? Ser assertivo na sua adubação, nas recomendações, no todo o trato do sistema, para que a gente atinja esse objetivo, né? E o Brasil, acho que o clima tropical favorece muito, a gente pode ter 2, 3 culturas no mesmo ano. Então somos extremamente competitivos aí em relação ao mundo e é algo que o Paulo Guedes fala, né? A gente tem que focar no que é bom. E o Brasil é extremamente agressivo aí na agricultura, na agropecuária de maneira geral, né? E aí a gente tem dois pontos muito importantes para a gente, quando a gente analisa, né, essa relevância do Brasil sendo esse player exportador de grãos, né? O primeiro ponto assim que eu vejo é que se a gente for olhar 50 anos, eu não tenho esse dado aqui, mas às vezes vocês podem me ajudar a lembrar, 50 anos, o que se produzia de soja ou de milho por hectare, né? E o que se produz hoje? Eu acho que a gente mais que triplicou, né? Quadriplicou, né? Com certeza. Muito mais. E com certeza é por meio de tecnologias e pela nutrição, né? A nutrição que era antigamente, ela não é a mesma de hoje, né? É o próprio advento do calcário, né? Você vê, começou aí com a Embrapa pesquisando e a descoberta da função dele no solo que propiciou que o cerrado seja esse celeiro aí mundial hoje em dia, né? Então, é nutrição também a calagem, né? E faz parte de todo esse processo de construção. Maravilha. Então, assim, pensando já nas ferramentas que o produtor tem hoje, né, de acesso, são várias tecnologias que a gente tem, né? O produtor, como que ele pode aumentar a produtividade na sua lavoura, quando o assunto é nutrição vegetal? São as entradas mais assertivas, né? É que nem eu falei ali atrás, né? Se o melhor mundo da nutrição seria toda a entrada ele colocar um nutriente na planta, né? Porque ela demanda todo o seu ciclo, né? Mas assim, ser mais assertivo, né, nas entradas, com os nutrientes, nos momentos certeiros. Produtos de qualidade, né, que realmente vão funcionar, vão entregar o que ele espera, né? Vai nutrir sua planta. Então eu acredito que esse aí é as melhores ferramentas que ele pode ter. Quando a gente fala, não está no nosso script esse bate-papo, mas a gente aproveitar esse tema, quando a gente fala de agricultura de precisão, a gente está falando de uma agricultura de precisão via solo ou a gente também está falando da foliar? Porque o Hudson, você deixou claro que o melhor dos mundos seria, né, a gente fazer mais adubações foliares, né? Mas a gente sabe que tem a relação do custo também, do operacional, né? Como que a gente consegue até falar desse assunto de agricultura de precisão, se a gente tem ainda espaço para melhorar essa agricultura de precisão via foliar, ou se a agricultura de precisão, a expressão ela é só na base mesmo? A agricultura de precisão pega o todo, né? É precisão mesmo, né? Tem algumas que é mais focado via solo, tem outras, depende de cada consultoria, né? Umas mais focado via solo, outros pega folha e solo. Então depende do que o produtor contrata, a consultoria que ele quer fazer e o nível de investimento dele, né? Tudo gira em torno de investimento, né? Então assim, ela pode pegar ambas as coisas, solo e folha também. E aí partindo também para a tecnologia, né? Você vê hoje já tem software aí que identifica a mancha via imagem de satélite ou de drone, avião, vante, e ela consegue identificar o que causou aquela mancha pelo comportamento da cor ali, do espectro que está refletindo. Então assim, a precisão acho que ela vai avançando cada vez mais e nós vamos ter mais ferramentas aí para conseguir ser mais assertivos, né? E cada vez melhorarmos mais. Gabriel, você que lida muito nessa parte comercial na empresa Valora, né? Quando a gente fala de nutrição vegetal, é correto a gente dizer para o produtor que tudo aquilo que ele investe, ele tem de retorno, ele tem um ROI, ou aquilo só virou só uma despesa? Porque, suponhamos, vamos pensar com a cabeça do produtor, às vezes ele tem uma certa resistência de usar um adubo foliar, uma cultura do milho, né? Aí às vezes aquele investimento vai custar, por exemplo, né, R$30 por hectare, né?
ele investir nesses R$30, ele tem esse benefício? Ele volta, retorna esse dinheiro para ele? Tem esse benefício e volta esse dinheiro. O importante é você ter um profissional que vai te atender corretamente e vai fazer a recomendação assertiva. Pode acontecer de algum profissional recomendar algo que talvez não fosse necessário e aí houve ali um desperdício, mas hoje está muito profissional, né? Todas as empresas estão buscando profissionalismo. Acho que todo mundo sabe que não dá para vender só um ano, todo mundo quer fidelizar cliente, quer trazer resultado e retorno, e o produtor produzindo, todo mundo se beneficia. Então, o trabalho mais assertivo e bem feito, ele vai sempre trazer resultados, né? Acho que é natural, a maioria das empresas nossas também, a gente sempre busca deixar uma testemunha, uma área sem aquela aplicação, para que a gente consiga mostrar até mesmo no visual ali ao produtor que ele tem retorno. Mas hoje é um fato consolidado já, a adubação foliar ela já está estabelecida, né? Maravilha. Hoje a gente sabe, né, que não só os seres humanos, né, passa por muitos estresses, mas a planta também passa por estresse, né? Ela não fala, mas ela manifesta o seu estresse, né? E esses estresses diariamente na lavoura, né? Por uma falta de chuva, condições climáticas, né? E também pelos próprios, às vezes, químicos que a gente usa no dia a dia, né? E assim, como que a gente consegue minimizar, né, esses fatores de estresse nas plantas? Minimizando assim, com a nutrição, né? A gente prepara a planta para isso. Ela estando bem nutrida, ela vai aguentar mais esses estresses fisiológicos que ela sofre na lavoura e no dia a dia. Vamos pensar aqui no Goiás. Nós somos do Mato Grosso, né, Gabriel? Mas vamos pensar Goiás, Mato Grosso. É clima cerrado, né? 40 graus batendo na lata e a planta, quando você vai 9 horas da manhã, ela tá com a folhinha toda enrugada na lavoura, né? Então, assim, você preparar a planta com a nutrição adequada, ela vai conseguir minimizar isso, mas também hoje tem outras tecnologias, né, como aminoácidos, né, que ajudam a mitigar esse estresse, né? Existe também extratos de algas também, que a gente faz a aplicação via foliar, prepara a planta e ela consegue minimizar isso, né? Então ela suporta esses estresses. E também assim, químico não causa estresse na planta. Cara, químico é o que causa estresse na planta. O glifosato mesmo. O glifosato inibe a planta a fazer clorofila, né? Tem estudos falando aí que um fungicida mesmo chega a atrasar 2 a 3 dias a soja, né? Então, você pensa aí, em 2, 3 dias a planta lança um novo trifólio, né? Então, assim, a gente aplicando isso, a gente ajuda a minimizar e ajuda a planta a ficar mais sadia por mais tempo. E além disso também, a informação hoje, né? A gente consegue saber mais ou menos como será o clima, né, do ano seguinte. Por exemplo, vai ser ano de El Ninho, então eu vou ter uma soja mais seca no cerrado. E aí eu já me preparo, né? Eu trabalho melhor o enraizamento, eu já uso algum tipo de bactéria, né? Tem exemplos como Arebatai que fazem essa raiz tolerar mais a seca. Então existem ferramentas com base na informação, né? Você consegue se antecipar e se preparar melhor, né? Já deixa o aminoácido pronto na fazenda, porque após o estresse você já entra aplicando. E assim, existem ferramentas, né? Então é correto dizer que se a gente não minimizar esses estresses que a planta ela vai passar, né? Isso é um fato, né? Seja por clima ou seja por químico. Se a gente não minimizar, essa planta ela vai produzir menos. Ela vai produzir menos. Até porque eu apliquei um glifosato. Hoje é muito comum falar em yellow flash, né? Que é a folha ficar amarela após a aplicação de glifosato. É nada mais, nada menos que a planta deixando de fazer clorofila, fazer fotossíntese ali. Então a gente minimizando isso, ela vai sobressair melhor disso e vai fazer mais fotossíntese e o sistema dela todo volta a funcionar. Dentro dessa questão do estresse, Hudson e Gabriel, quantos porcentos eu sei que talvez é difícil a gente falar em porcentagem, né? Mas só para a gente tentar achar um número ou algo próximo disso, o produtor vai fazer um manejo até mesmo do glifosato e gerou esse estresse, né? A planta deixou de produzir a clorofila que você mencionou, não fez a fotossíntese, ficou amarela. Se eu faço um manejo ali com aminoácido, quantos por cento você acha que a gente minimizaria ou deixaria de produzir essa planta? Porcentagem é difícil falar, até porque pensando em cultivares, né? Tem várias cultivares no mercado e cada um reage de uma forma, né? A gente não consegue mensurar isso, mas a gente sabe que tem um retorno sim, né? Aplicando isso e ela vai conseguir se sobressair melhor. Show de bola, maravilha. E quando o assunto assim é nutrição, às vezes o produtor, né, a gente falou isso no início, são muitas as fontes, né, são muitos os nomes técnicos, né, o produtor pode estar se pensando lá, né. Existem diferenças de fontes de nutrição, né, e quais são elas? Quais são os benefícios dela, de cada uma delas?
Sim, existem várias fontes hoje no mercado, pensando em aplicação foliar, né? Hoje temos os óxidos, os carbonatos, temos os sulfatos, nitratos, cloretos, né? E também temos os quelatos, né? A diferença é a absorção da planta. Pensando em óxido mesmo, a planta não absorve via foliar. Fontes de óxido, né? Sulfato, nitrato, cloreto, a planta já consegue absorver e utilizar esse nutriente. O que diferencia de sulfato, nitrato e cloreto é a absorção da planta pela cadeia, que nem um sulfato tem uma cadeia maior, né? Então a planta precisa quebrar essa cadeia para ela conseguir se alimentar. E um cloreto tem uma cadeia menor, né? Então a planta é menor, ela gasta menos energia quebrando isso e ela absorve mais rápido essa fonte de cloreto. Então, para cada janela, às vezes, de crescimento, ou cada espécie, cada fisiologia específica de cada planta, eu vou escolher uma fonte específica? Pode-se usar, mas hoje no Brasil, né, pensando em fontes, a gente usa mais sulfato, né, Gabriel? O maior volume é sulfato, mas aí, só para complementar também, tudo que o Hudson falou tá perfeito, os quelatos são muito utilizados quando você tem problemas com mistura, né, incompatibilidades, tá? Então existe, por exemplo, quelato DTA, né, 100%, ele não vai dar incompatibilidade de cauda. Então é nicho, às vezes o cara que não faz tanta mistura, ele pode trabalhar com sulfato ali que não vai ter tanto problema. Agora outro não, que às vezes tem um operacional limitado e precisa colocar muito produto ao mesmo tempo, aí é preferível que ele trabalhe com quelato para que minimize essas reações, né, negativas. Então é cada caso mesmo, é pontual, acho que tem que ter um consultor parceiro aí junto do produtor para auxiliar nessas ferramentas, porque às vezes o cara pode trabalhar com um produto mais barato, que não é porque ele é ruim, né, a fonte é mais barata mesmo, porque ele não vai ter problema operacional. Já o outro não, vai precisar de um valor agregado maior, um produto mais tecnológico, para que ele consiga desenvolver, né? Show de bola. Quando a gente vai falar de adubação na base, né, no solo, né, a gente sabe que o solo é um ser vivo, né? Correto. O termo calagem, né, a gente fala muito, vou jogar calcário, né, seja num pasto, seja numa área de agricultura, né, ou de integração. O termo calagem, quando que o produtor deve fazer o uso desse manejo, dessa tecnologia, e qual que é a importância da calagem para o sistema produtivo como um todo, seja ele de agricultura ou seja ele de pecuária? A importância da calagem hoje é melhorar o pH do solo, né? A gente trazer uma neutralização ali de pH, que hoje o pH ideal mesmo para soja e milho ali é em torno de 5,5 a 6,5, né? Então assim, você faz a calagem e também melhora a reação dos outros nutrientes via solo, né? Então 5,5 a 6,5 é o ponto de equilíbrio do solo, né? A intenção é essa mesmo, é neutralizar ali o solo e acabar melhorando essa reação dos nutrientes, né? E assim acaba disponibilizando nutrientes, a planta acaba melhorando essa absorção, né? E ficando mais nutrida. E existe um diagnóstico que você consegue fazer nesse solo vivo, né? Porque ele é um ser vivo. Como que a gente sabe que é o momento certo de fazer? O produtor, o pecuarista que está nos ouvindo, o agricultor já é uma rotina, né? Muitas das vezes do dia a dia dele. Mas como que ele consegue fazer? Ele tem que fazer de tempos em tempos? Existe um tempo certo de eu fazer? Uma época do ano? Como que eu faço? Calagem é bom fazer todo ano, né? Porque as culturas extraem nutriente do solo. E também tem culturas que acabam acidificando um pouco o solo, né? Baixando esse pH. Então é bom fazer todo ano. E sim, tem formas da gente mensurar isso, né? Como análise de solo mesmo. A gente vai lá, faz análise de solo, faz as contas certinhas, as conversões, né? E acaba vendo a quantidade X que o solo precisa, né? Aí vai de manejo, né? De produtor. Pensando em agricultura mesmo, o produtor faz geralmente o meio do ano, que é a época do vazio sanitário, né? Então o cara está aplicando calcário ali naquela época, que não tem nenhuma cultura estabelecida, para quando começar as épocas da chuva, cair água sobre esse calcário e começar a reação dele no solo, né? Então são épocas e níveis de investimento mesmo, né? É importante complementar também que o calcário, ele é a fonte mais barata de cálcio e magnésio que a gente tem hoje, né? E aí você precisa em grandes quantidades no solo. Então ele tem o efeito de corretor, de elevação desse pH e também desse fornecimento de cálcio e magnésio aí já diminuindo um custo maior que seria comprar um adubo, né, dessas fontes. E aí a gente falou na pergunta anterior sobre fontes, né, de nutrição, né? Fontes que a gente tem de suplementos, vamos usar esse termo, suplementos para a planta. Calcário é tudo igual? Não, calcário não é tudo igual.
tem as fontes diferentes ali, né, no mercado. Tem os óxidos de cálcio, né, os bicarbonatos de cálcio, né, e assim vai subsequente, né. E aí vai depender muito da origem, né? Da rocha que está sendo extraída, né? Qual material que é. Teores de cálcio e magnésio mudam, né? De acordo com a fonte de onde você está extraindo. O processo de moer essa pedra, né? Porque o calcário é uma rocha. Para ele se chegar num pó aí fino e que seja solúvel no solo, né? Que se torne disponível. Então muda bastante, na verdade, de fonte para fonte, de local para local, né? Nós mesmo trabalhamos com granulado, né? Com cálix. E aí o cálix ele é muito mais tratado hoje como um adubo mesmo, uma ferramenta complementar, né? Ele não entra na substituição do calcário comum em grandes escalagens, etc. É um trabalho mais pontual. Então você tem calcário de todo tipo, né? De PRNT muito ruim, né? Ou seja, um calcário grosseiro que disponibiliza pouco, até os calcários mais finos aí que tem no mercado que você usa quantidades menores, etc. Falando assim, pensando agora já na ótica do agricultor, quais são os benefícios que você enxerga dentro do Calyx, né, que é uma ferramenta que nós temos na Valora? Quais são os maiores benefícios que a gente pode falar que o Calyx pode trazer para o produtor, né, pensando em operacional, pensando nas suas 3 formulações que ele tem, né? Que tipo de ferramenta que pode trazer assim, de benefício para o produtor, né? O Calyx ele é utilizado mais vou dar um exemplo aqui, o produtor não teve tempo de fazer uma calagem lá no tempo hábil dele, para que tenha a quantidade de chuva necessária para começar a disponibilizar aquele calcário mais grosseiro. Então a gente posiciona o Calyx porque ele é rapidamente disponível, né? Prontamente disponível a partir de um determinado volume de chuva mínimo lá, ele já está liberado, né? É uma área de arrendamento que eu vou entregar e eu não quero fazer uma calagem pesada porque esse calcário vai ficar anos ali reagindo, então eu quero só atuar pontual para essa cultura aqui, para a necessidade dela. Pode ser trabalhado, uma adubação complementar às vezes até após a cultura instalada, né? Identifiquei uma deficiência de cálcio ou de magnésio que eu não havia percebido ali, eu posso entrar com ele, né, na cultura instalada já que ele vai ser disponibilizado para aquele uso. Então ele é muito direcionado para a cultura que está instalada, não deixando o residual comum que o calcário deixa aí por mais tempo, tá? Então é uma ferramenta e ela tem o seu uso necessário e mais específico. E só para ficar claro, é muito comum no mercado os óxidos, né, que são também granulados e tal. Esse nosso produto ele é um carbonato mesmo, tá? Então ele é um calcário, ele é muito mais fino do que o calcário filler, então a disponibilidade dele é muito rápida. Inclusive ele tem que ser granulado para conseguir ser aplicado, na verdade, né? Porque o pó é muito fino e ele se perderia todo aí na aplicação. Mesmo se aplicasse em brutos, aí, que é um equipamento que mitiga essa deriva de vento, mesmo assim, após ele estar no chão, começar a ventar, ele começa a se movimentar também. Gabriel, e falando do Calyx mesmo, ele tem só um tipo de formulação? O que ele tem assim, de benefício que às vezes ele pode diminuir um manejo, uma entrada a mais para o produtor? Na verdade são 4 tipos, né? Tem o calcítico, que é apenas cálcio, você tem o calcítico, o dolomítico, né? Que é cálcio e magnésio, e aí você vai ter um mais completão que aí, vai incluir também, não vai ter magnésio, mas vai ter cálcio, enxofre e boro. E aí talvez você já consegue substituir uma adubação de enxofre, uma de boro, usando apenas o Calyx, né? Mas eles são 4 formulações, dependendo da demanda a gente consegue até mexer na formulação pela demanda que o agricultor tiver, né? Maravilha. É uma ferramenta, né? Vai depender muito de cada situação, igual você já comentou aí, né? E não deixa de ser uma tecnologia para o produtor usar, né? E ele vai avaliar dentro do seu sistema produtivo se faz sentido para ele ou não, né? E assim, eu queria agradecer a presença de vocês, viu, Hudson e Gabriel, né? Foi um bate-papo muito importante para a gente falar do tema da importância da nutrição vegetal. A gente está caminhando para o nosso final aí. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, algum ponto de atenção que você queira deixar para o produtor, para o agricultor, pensando em nutrição vegetal. Pensando em nutrição, não deixam de nutrir suas lavouras, né? É muito importante para essa produção. Pensando nesse ano de soja 90, 100 reais, né? Eu preciso mitigar essa perca, né? Então eu preciso produzir mais para equalizar a conta no final, né? E a nutrição vem muito em encontro disso, né? Com a nutrição adequada a gente acaba nutrindo melhores a planta e produzindo mais, né? Então assim, a produção é muito importante mesmo, né? E a nutrição vem casada com isso. Então não deixem de nutrir, né? Utilizem fontes, né, que sejam de qualidade, empresas parceiras mesmo que sejam de confiança e que tragam produtos que vão agregar a lavoura, né? Acho que é importante o produtor rural estar mais próximo ali do consultor dele ou dele mesmo, né, atrás da informação, como o Hudson falou, porque é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais nós estamos avançando, tendo produtos mais tecnológicos e vai se tornando uma necessidade você produzir cada vez mais,
para não acabar sendo excluído do mercado, tendo que vender propriedade, etc. Porque a gente sabe que os custos só vão subindo, vai espremendo a margem, e quanto mais o produtor produzir naquele pedaço de área, melhor para ele, para toda a cadeia, né? Show de bola. A gente está caminhando para o nosso final. Meu nome é Anderson Santos Galvão e o nosso podcast do mês teve o tema A Importância da Nutrição Vegetal. Eu estive aqui com o Hudson e com o Gabriel, 2 consultores, 2 agrônomos da empresa Valoura, que é empresa parceira da AgroRaça. Então, se você precisa aí saber mais sobre nutrição vegetal, seja na pecuária ou na agricultura, conte com a Valoura e com a AgroRaça. Hudson, obrigado pela sua presença. Obrigado eu. Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson, agradeço. Obrigado você que ficou até o final. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou dele, deixa o seu like, é a forma de você nos ajudar durante a plataforma. E compartilha também esse vídeo, esse podcast com mais pessoas, para que a importância da nutrição vegetal chegue a mais pessoas, porque esse é o objetivo, esse é o nosso propósito como AgroRaça Podcast. É levar informação relevante para você, homem do campo. Até a próxima, Deus abençoe vocês. Antes de encerrar, eu quero deixar aqui um versículo bíblico que a gente vai falar sobre esse tema específico, que a gente falou muito de agricultura, né? E tem um versículo bíblico que vai dizer que em Isaías, capítulo 28, versículo 26, a gente falou de várias tecnologias, vários manejos, né? E o que a Bíblia nos ensina com relação a tudo isso? Isaías 28, 26. O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com a marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o caminho, ele é batido e leve como uma ripa. É fácil de moer o cereal para o pão, portanto, ele não soca demais. Ele debulha sobre as rodas de uma carroça e não tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá sabedoria ao agricultor. Então, todas as fontes que a gente tem de sabedoria dentro da agricultura, dentro da agronomia, fazendo a extensão rural, ela vem da sabedoria de Deus, que é derramada sobre nós, né, todos os dias. Então, um feliz Dia Nacional da Agricultura para todos vocês e a gente se encontra até o próximo episódio. Forte abraço, Deus abençoe.